todos. Bem-vindos aqui ao nosso webinar referente às possibilidades de investimento, quer no Brasil, quer em Portugal, que temos como orador a doutora Ângela Dias, representando aqui a Tresvia, e a doutora Magda Portugal, representando aqui a Portugal. Vamos então mostrar aqui um bocadinho o que é que vai ser o nosso programa ao longo deste webinar. Vamos começar então com uma sessão de abertura, em que nós iremos apresentar a Tresvia e a Portugal Family Office. Cerca de 5 minutos depois, vamos então passar à explicação da criação de uma plataforma não financeira para apoiar clientes estrangeiros em Portugal, abordando assim temas como investimento direto estrangeiro, vistos gold e oportunidades de investimento para estrangeiros do país. Às 15h50 vamos então dar aqui espaço para algumas questões que possam surgir da parte aqui dos nossos ouvintes, e às 16 horas fechamos aqui o nosso webinar. Fazendo aqui uma breve apresentação do que é a empresa A Tresvia. Nós, a Tresvia, nós prestamos serviços no âmbito da gestão de empresas, nomeadamente a consultoria financeira, de gestão de projetos de investimento, e também fazemos estudos de mercado. A nossa empresa está aqui situada em Vila Nova de Gaia, e o nosso principal objetivo passa essencialmente por fornecer todas as ferramentas necessárias para os investidores, para que eles consigam tomar todas as decisões da forma mais fiável, segura, conduzindo-os assim à obtenção do sucesso empresarial. Temos aqui alguns serviços que a Tresvia presta, nomeadamente a nível da compra e venda de empresas, sendo que o nosso objetivo passa por chegar à correta avaliação da entidade através dos vários modelos existentes, auxiliando assim em todas as fases do processo, uma vez que este processo é um bocadinho mais difícil, portanto convém ter sempre a intervenção de pessoas especialistas. Temos também, a nível das soluções empresariais, nós dispomos também de soluções a nível administrativo, contabilístico, de marketing, formação organizacional e várias outras, de forma a delineando isto tudo num plano de negócios, ajudando então o investidor a rentabilizar o seu negócio. De seguida, temos também serviços a nível das fusões e aquisições de sociedades, sendo que atuamos no âmbito de aquisições por fusões, cisões, cessões globais de ativos e passivos nacionais e transfronteiriços. Realizamos também estudos económicos e de mercado, porque achamos essencial não só também para o investidor conhecer o seu negócio, também deve conhecer o cenário envolvente, de forma a ajudar na tomada de decisões. A nível também temos aqui um serviço a nível da consultoria, acompanhamento e gestão de projetos de investimento, onde nós realizamos planos de negócio, fazemos estudos de viabilidade económica ou financeira, análise de risco e estudos de financiamentos possíveis, quer a nível de apoios estatais, quer a nível de apoios europeus. A Tresvia é então constituída por 3 elementos, sendo o CEO o Dr. Ângelo Dias, seguindo-se o consultor o Dr. João Sobral e por mim, Mariana Silva, também consultora da Tresvia. De seguida passo então a palavra à doutora Magda para apresentar aqui também a sua empresa. Mariana, pode deixar isso. Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Muito obrigada a Tresvia, na pessoa do Ângelo Dias, pelo convite de participarmos aqui. Estou muito feliz de estar com vocês e vou contar um pouquinho da Portugal Family Office. Nós gostamos de dizer aqui na casa que a Portugal Family Office não administra fortunas, nós administramos futuros, através de soluções que envolvem flexibilidade e a conveniência total para o cliente. Dos nossos serviços, que é o próximo slide, Mariana, nós começamos com um estudo completo da situação patrimonial e financeira de cada família ou cliente para apresentar uma solução adequada às suas necessidades. Esse estudo passa pelo planejamento sucessório ou wealth planning, que é o aconselhamento na montagem de empresas brasileiras ou estrangeiras, trusts, fundações e fundos de investimentos privados. Trabalhamos também com carteiras administradas e personalizadas no Brasil e no exterior, com as melhores instituições financeiras do mundo. Aí vai um pouco do meu currículo.
são mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro em investimentos, nós só sabemos fazer isso, e o nosso conselho consultivo, com o Gabriel Safdie, que fica o próximo, Mariana. Gabriel Safdie, que fica em Genebra, Suíça, o economista Alexandre Schwartzman, que dispensa apresentações, e o nosso querido Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Bom, a nossa filosofia, ela alia o conhecimento profundo do cliente, a nossa experiência de mercado para gerar resultados. E a Portugal Family Office, só para vocês entenderem que vamos chegar até a Portugal Europa, ela tem algumas empresas no grupo. Como eu disse, nós temos a gestora, que é a Portugal Investimentos, que é uma asset management, e a Portugal Europa, que é uma plataforma de serviços não financeiros. Antes de falarmos sobre a Portugal Europa, eu vou apresentar alguns dados demográficos luso-brasileiros fornecidos pelo meu querido amigo Vicente Nunes, diretor do Público Brasil. Bem, Portugal vinha registrando uma redução populacional até 2018, mas a partir de 2019, a população começou a crescer devido ao aumento de fluxo de brasileiros. Esse crescimento compensou tanto o número de portugueses que deixam o país, quanto o saldo negativo entre nascimentos e mortes, já que em Portugal o número de óbitos supera o de nascimentos. Os brasileiros contribuíram com aproximadamente 700 milhões de euros para a segurança social em 2022, 36% de tudo o que a Segurança Social de Portugal arrecada com os estrangeiros que trabalham no país. E mais de 100 mil empresários brasileiros estão gerenciando negócios em Portugal, sendo responsáveis por quase 27% das contratações de imigrantes, o que os torna os maiores empregadores de estrangeiros no país. Agora eu vou falar um pouco do nosso público, do público da Portugal Family Office. Vocês têm aí na sua frente um mapa da migração de milionários, Millionaire Migration, cuja fonte é a New World Wealth. Esse mapa ele é sobre 2024 até junho de 2024. A gente vai ver aí um fenômeno curioso, países como a China perdendo 15.200 milionários, Índia perdendo 4.300 milionários, UK, United Kingdom, perdendo 9.500 milionários, o Brasil perdendo, veja, quando eu digo perdendo milionários, não quer dizer gente que perdeu dinheiro, quer dizer milionários que imigraram, é uma migration. O Brasil perdeu 800, e aí tem os grandes países que atraem milionários. Estados Unidos, com 3.800 novos milionários atraídos do exterior. Canadá, 3.200. Temos Singapura, Austrália, na Europa, Suíça, atraindo 1.500 milionários. Itália, devido aos benefícios fiscais que todos leram a respeito, atraindo 2.200. E Portugal, atraindo até junho de 2024, no ano, 800 milionários. Bom, naturalmente que os 800 milionários que o Brasil perdeu não foram todos para Portugal. Muitos devem ter ido para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Suíça, porém, Portugal continua sendo o grande polo de atração de milionários brasileiros por 3 razões que estão aí: a segurança, a língua, que não é exatamente igual, mas é muito parecido, e a cultura. Afinal de contas, fomos colonizados por vocês e carregamos muito da herança portuguesa. Bom, e aí vem a pergunta, né? Por que Lisboa? A maior comunidade, é o próximo, Mariana, a maior comunidade de brasileiros milionários situa-se em o que eu chamo de Triângulo de Ouro: Cascais, Estoril e Lisboa.
Por quê? Lisboa é um hub e uma porta de entrada para a Europa. Lisboa lidera como a melhor cidade para investir em Portugal, dados da Bloom Consulting. E também é a sede, muito perto, em Oeiras, do novo polo de tecnologia, que a gente chama de Oeiras Valley ou Silicon Valley português. E aí sim vem por que surgiu a Portugal Europa. Há mais de 10 anos eu venho acompanhando famílias de brasileiros em sua mudança para Portugal. Durante esse tempo, eu acabei fazendo um networking de advogados, corretores de imóveis e fundos de investimentos para ajudar os nossos clientes nesse processo. Até que em junho de 2022, nós inauguramos em Lisboa, na tradicional Rua Garrett, no Chiado, a nossa plataforma de serviços não financeiros a Portugal Europa. O que esperar da Portugal Europa? A Portugal Europa nasce como a sua melhor alternativa para consultoria para aquisição ou arrendamento de imóveis em Portugal, elaboração de planos de negócios para a criação ou aquisição de empresas em Portugal, apresentação de bancos e outras instituições financeiras para abertura de contas bancárias em Portugal. Ou seja, a Portugal Family Office faz a gestão dos recursos das famílias no Brasil, na Suíça e nos Estados Unidos, onde nós somos certificados, e a Portugal Europa ajuda esses clientes nas suas decisões de vida. Aí, em Lisboa, a gente conta com o apoio do nosso querido João Fava, cujo e-mail e telefone estão aí para você. Agora eu vou passar a palavra para o nosso anfitrião, Ângelo Dias, diretor da 3 Via, agradecendo muito essa oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Magda, pela excelente apresentação. Vou tentar também rapidamente vos dar uma ideia daquilo que não é o que a terceira via faz, porque a Mariana já fez esse favor, mas aquilo que do lado de Portugal, quer os brasileiros, quer outros habitantes do resto do planeta podem encontrar. E nesta perspectiva vamos falar de uma forma muito especial em 3 aspectos que considero importantes. Uma é parte dos vistos Golden Visa, e depois falarmos do investimento direto estrangeiro, quer do que é feito em Portugal por estrangeiros, quer o que é feito por portugueses no resto do mundo. Indo aos vistos Gold, para quem tem acompanhado, diria que dos 2 lados do oceano, todas estas questões com incentivos para efeitos de atrair investidores, como a Magda falou e muito bem sobre a questão daquilo que são os transvasos da saída dos milionários, como disse ela também, os milionários não deixaram de existir, o que fizeram foi os seus transvasos para zonas e para geografias que são para eles mais interessantes por razões muito, muito variadas. Então, em Portugal, nós temos o Visa Gold, que foi criado em 2012 com o objetivo, basicamente, de poder recuperar e captar recursos e investidores para o país. Não podemos deixar de lembrar que em 2010, 2011, tivemos uma crise mundial sobre o subprime, levou inclusive ao fecho de um dos maiores bancos americanos, Golden Brothers, e com isso, com a bolha imobiliária que aconteceu, todos os países que de alguma forma tinham as suas contas menos apetrechadas ao nível dos seus recursos, e Portugal era um desses países, sofreram e por isso tiveram que incitar várias estratégias de poder captar para Portugal aquilo que seria o dinheiro. Costumamos dizer, na maior parte dos casos, que o dinheiro não tem nacionalidade, e isso é uma verdade, independentemente de haverem ou não problemas, mais ou menos problemas com os compliances ao nível bancário, e como todos sabemos, há muita gente que quer trabalhar e quer transferir dinheiro e tem muitas dificuldades porque se esqueceu exatamente deste facto relevante. Como é que o compliance no meu país de origem e para onde eu quero fazer a transferência do dinheiro,
como é que eles se comportam, quais são os documentos que pedem, quais são os requisitos, e muitas das vezes acontece que estas situações, estas transferências pode ser um monte de trabalhos, porque se desconhece por completo não só a forma como o compliance trabalha, mas também quais são as regras que se aplicam a cada um dos países. O Vistos Gold visa, então, acima de tudo, permitir que o investidor possa, pela via do seu próprio investimento, entrar no país, obter a sua residência e, com isto, estar aquilo que se chama de forma regular dentro do país. Não é um visto temporário para visitas, para férias, é um visto que é definitivo e, portanto, sendo um visto definitivo, tem a possibilidade de ter todas as suas características de um residente, aproveitando tudo aquilo que o próprio residente pode aproveitar. Sistema de saúde, sistema de segurança social, a própria segurança do país, como a Magda já falou, a língua, os costumes, e eu até acrescentaria uma coisa também que em Portugal existe, e aqueles que nos visitam, brasileiros ou não, costumam deliciar-se, que se chama gastronomia e vinhos. E, portanto, continuando nestes vistos Gold, aquilo que vos posso dizer, e dando aqui pormenores que são importantes, é que, ao nível da autorização da residência, e verificam isso no próximo slide, podemos ter cidadãos terceiros, sejam eles brasileiros ou de outras proveniências, que podem, com este mesmo investimento e realizando um conjunto de pequenos pressupostos, que eles não são assim tantos, podem obter então essa mesma residência e passam a ter exatamente benefícios, alguns fiscais, outros pessoais, com este investimento feito em Portugal. É óbvio, e nunca esquecendo isto, já acontece para qualquer um de nós que viaja pelo mundo, sabe que em alguns países, eu para poder entrar nesse país, para visitar, para férias, para além do visto temporário, também tenho que fazer prova de recursos financeiros que me acompanham. E essa é sempre uma vertente que, ao nível do visto Gold, também se aplica. Não faz sentido nenhum que tenhamos a ideia de que eu vou investir num país, que vou lá obter um conjunto de benefícios sem que tenha subjacente uma importância, pode ser ou não considerável, depende do projeto e depende do tipo de investimento que eu quero fazer. E eu digo isto porque faço aqui um pequeno parênteses, porque muitas das vezes somos abordados por vários potenciais interessados em investir em Portugal e que me perguntam: Ângelo, como é que eu faço e como é que eu posso aproveitar aquilo que vocês chamam os fundos comunitários? Ou, em Portugal, batizou-se um bocadinho com a expressão de bazuca. Ora, meus caros investidores, não venham para Portugal fazer os vossos investimentos a contar que nesse dia ou no dia seguinte vão ter os fundos comunitários ou outro qualquer tipo de apoio, seja estatal ou europeu, porque mesmo que ele possa vir a ser aprovado, eles têm os seus próprios timings. E muitas das vezes estes timings têm gaps que são consideráveis. O que é que eu quero dizer com isto? Se o investidor não tiver capitais próprios e suficientes à dimensão do seu projeto para montar o seu projeto no país, neste caso em Portugal, pode vir a sofrer as consequências de deixar um projeto que fica a meio, porque contaria que mais cedo os fundos comunitários fossem entregues, devolvidos, e eles podem demorar algum tempo. Nunca esquecendo que sempre que estamos a falar de fundos comunitários, de investimentos que impliquem fundos comunitários, eles só são entregues às empresas e aos investidores depois dos mesmos investimentos em máquinas, em instalações, serem concretizados. Por isso é que o investidor tem que ter capitais próprios suficientes para fazer o investimento e depois desse investimento realizado, sim, a partir do momento em que a candidatura aos fundos comunitários foi aprovada, vai ser ressarcido no seu tempo, que muitas das vezes não é o tempo do negócio, desses mesmos valores. Continuando na nossa apresentação, então falaríamos daquilo que são as condições e os tipos de investimento. Criação de pelo menos 10 postos de trabalho,
que não são sempre 10, podem ser menos, conforme já vos vou falar, um investimento mínimo de 500 mil euros em atividades de investigação científica, os mesmos 250 mil euros em produção artística, recuperação e manutenção de património cultural. Podem haver aqui programas, digamos, transnacionais. Eu posso ter no Brasil já algo deste género, que posso fazer a transnacionalidade e posso fazer a transporte deste meu conhecimento, quer científico, quer artístico, quer de património cultural, fazendo aqui a ponte entre Portugal e Brasil. Tem que existir a transferência de pelo menos 500 mil euros ou para fundos de investimento ou para fundos de capital, portanto, o que significa que eu vou ter participações de capital nestes mesmos fundos, ou então posso fazer uma transferência, no mínimo, de 500 mil euros para constituir uma sociedade ou, eventualmente, comprar uma que já esteja constituída para esse fim, com 5 postos de trabalho, e nesta perspectiva temos que ter em atenção que deve existir a manutenção de 5 postos de trabalho por um período mínimo de 3 anos. Muitas das vezes me perguntam, mas eu então vou contratar um trabalhador, pode ser brasileiro que esteja já legalizado em Portugal e, portanto, vou criar esse posto de trabalho, ou pode ser um português que está a residir em Portugal. Vou ter que ficar com esta pessoa durante 5 anos, porque é a regra? Não. Nós não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de posto de trabalho. Portanto, a pessoa, por qualquer motivo, pode não corresponder e, portanto, a empresa não perde o benefício por esse facto. O que é importante é que aquela função, aquele posto de trabalho seja preenchido e seja mantido no mínimo de 3 anos. Continuando na nossa apresentação, então o que é importante para que possamos ter este visto gold? É pedir a autorização de residência, requer-se isto de forma prévia, não é depois de estar cá, é antes de vir para cá. Temos que os nacionais, os cidadãos nacionais de países terceiros, que portanto estão fora da Europa, podem pedir e solicitar estes vistos gold. Nós em Portugal, como é noticiado com alguma frequência, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o SEF, deixou de ter esta designação e passou a ter uma área muito mais abrangente e, portanto, esta reestruturação em Portugal ainda não está propriamente consolidada, porque o governo entendeu fazer alterações e envolver polícias específicas para este efeito e também a parte administrativa e a parte legal. Ainda não estamos consolidados nisto, mas estamos a trabalhar para esse efeito e, portanto, para vos dizer também que, para além da solicitação do visto gold do próprio investidor, pode ser da sua própria família ou do seu próprio agregado familiar, porque esse investimento pode ser realizado ou pessoalmente ou através de uma sociedade unipessoal, ou seja, em que ele próprio investidor faz uma sociedade por cotas, uma sociedade em que ele é o único sócio e será também o único gerente. Portanto, relembrando que também isto é comum, diria que uma boa parte do mundo, não é possível obter-se vistos de residência ou aplicar ou aproveitar os vistos gold se houver alguma situação com antecedentes criminais. Portanto, há um conjunto, há uma lista, nós estamos aqui naturalmente a simplificar a apresentação para que ela não seja exaustiva, não seja amassadora e, portanto, lembrar-vos de que, mesmo que alguém vos tenha dito que por razões políticas ou por razões legais hoje já não faz sentido ou já não temos condições para comprar um imóvel na cidade do Porto ou um imóvel na cidade de Lisboa, esse imóvel continua a ser possível a ser comprado. A única questão que se vai colocar é que o benefício do visto gold inicial alterou-se, mas o imóvel pode ser adquirido não em termos pessoais, mas através de uma empresa e, portanto, continuamos a responder àquilo que muitas das vezes são requisitos que vários brasileiros me colocam ainda no dia-a-dia, que é, eu posso ir para uma das 2 grandes cidades no país, em Portugal, que, como sabem, é Lisboa ou Porto. Continuando na apresentação, vou-vos agora falar-vos daquilo que é o investimento direto de Portugal no exterior e alertar-vos para 3 ou 4 aspectos que temos no slide e que chamamos a atenção e que são essencialmente estes aspectos. A distribuição geográfica
é importante que o investidor saiba para onde quer vir, se vem para o litoral, se vai para o sul do país, para o Algarve, ou se vai para o interior, e se a atividade que vem desenvolver está ou coaduna-se ou está enquadrada com essa mesma área, qual é o setor de investimento, e portanto este enquadramento geográfico também é muitíssimo importante, qual é o volume de investimento que eu vou realizar, se ele tem algumas condicionantes e estas condicionantes são de ordem fiscal. Muitas das vezes temos projetos no interior do país que, por ser o facto de estar localizado no interior do país, tem benefícios fiscais associados para além deste visto gold. Qual é a motivação do investimento? Eu venho para Portugal para investir, para ser mero investidor e, portanto, posso amanhã não estar, mas o investimento continuar cá. Eu venho para Portugal porque faço intenções por uma questão de segurança, por uma questão de cultura, gastronomia, ou que seja, quero cá passar o resto dos meus dias e não quero continuar no Brasil. Pode haver aqui um conjunto de várias motivações. Para além do impacto económico, como a Magda falou há bocadinho, porque a migração que fizeram os investidores e têm feito nos últimos anos, do qual também não há que escapar, a duas realidades, que uma delas, infelizmente, ainda vivemos. Uma foi uma pandemia que alterou, de alguma forma, aquilo que era o mindset dos negócios em termos mundiais, e outra circunstância que tem a ver com o facto de termos, na maior parte dos casos, situações em que a guerra na Ucrânia, ainda que seja numa ponta da Europa, ainda condiciona muito da parte do nosso mercado internacional, com as restrições e com a questão dos preços dos combustíveis e das energias. Só recordar que temos aqui estes dados desde o primeiro trimestre de 2023 até o segundo trimestre de 2024. Também lembrar-vos que esta apresentação vai-vos ser depois disponibilizada e tem aqui todos os números daquilo que tem sido o investimento feito pela OCDE, pela Europa, União Europeia, área euro. Lembrar-nos que, apesar de existir a Europa, nem todos os países europeus estão na moeda única, portanto estão no euro. A parte da África, a parte da América, a CLP, que é a Comunidade Portuguesa de Língua Portuguesa, os PALOPs, e ainda também chamarmos a atenção de que este valor dos BRICS é uma nova designação mundial, do qual fazem parte o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e são estas primeiras letras que dão os BRICS, mas como todos nós sabemos, na geografia de investimento mundial e na geografia política mundial, estão-se a juntar estes BRICS novos países com um potencial económico muitíssimo interessante. Estou a falar dos Estados Árabes Unidos, estou a falar da Arábia Saudita, o Egito, o Irão, e, portanto, são países que um potencial económico muitíssimo grande. No slide seguinte, e para terminar a minha apresentação, vou-vos falar sobre o investimento direto do exterior em Portugal. Quem é que está a investir em Portugal? E então verificamos, neste mesmo slide que estamos já à vossa frente, verificamos que OCDE, Europa, União Europeia, área euro mantém-se igual, mas depois há aqui algumas pequenas alterações se verificarmos na parte de baixo deste nosso quadro. Ou seja, a CLP, os PALOPs e os BRICS continuam cá, estão a aparecer e em força, quer a parte da Ásia, quer a parte dos offshores e a Oceania. Relativamente a offshores, relembrar que muitas das vezes, quando falamos em offshores, nem todos os offshores são malévolos. O que é que eu quero dizer com isto? Há offshores bons e há offshores maus, ou seja, em termos económicos e em termos fiscais, há offshores que são altamente tributadas porque se desconhece a origem do dinheiro e porque se desconhece um conjunto de informações que não são disponibilizadas, e há outras zonas que podem ser não chamadas de offshores, mas de paraísos fiscais, mas que fiscalmente são equiparadas, que têm a possibilidades, lembro Malta, lembro Luxemburgo, e há muitas outras zonas na própria Europa em que Portugal tem uma zona franca da Madeira, e esta zona franca é uma zona económica que tem baixa tributação de impostos e, portanto, não é um offshore para este efeito. Contudo, quem vem para Portugal não pode deixar de esquecer a origem do seu investimento, por isso vos falava há bocadinho do compliance.
não pode esquecer os setores de destino, vem trazer know-how ou vem alargar o seu portfólio de investimentos ou de áreas onde intervém, vem com um volume de negócio ou de investimento que é para alavancar os seus negócios já estabelecidos no Brasil ou é para fazer uma ponte, vem com motivações que muitas das vezes têm a ver com factos das ex-colónias, e esse é um dos motivos pelo qual estamos a receber nos últimos anos muitas residentes de fora de Portugal, e por isso, ainda que a Europa esteja a envelhecer em idade e esteja até a diminuir em número de habitantes, Portugal está a ter um crescimento, diria, sustentado exatamente por este facto. Depois, há o impacto da economia local. Para quem conhece Portugal, e ainda há bocadinho dizia isto numa reunião com o investidor da parte da manhã, eu posso estar no litoral e a falar de marisco, só para falar de gastronomia, e 20 km ou 30 para o interior eu já tenho uma gastronomia completamente diferente. Apesar de ser um país com uma dimensão reduzida, com 11 mil habitantes no presente, acabamos por ter, nas várias regiões que compõem o país, mais as duas ilhas adjacentes, acabamos por ter variedade muito substancial, quer na própria geografia, quer da forma como o próprio povo entre si interliga-se. E depois temos, conforme já falei há bocadinho, o facto dos incentivos governamentais, do qual o Golden Visa, das isenções fiscais e a Zona Franca da Madeira. Só para vos dar aqui um pequeno exemplo, porque muitas das vezes me pedem esses exemplos, se eu for um profissional liberal, e vou dar um dado em concreto porque temos um cliente nosso exatamente com esta especificidade. Eu trabalho para uma multinacional, alguns na Ásia, e faço o meu trabalho imaterial, presto serviço à distância, isto pode ser os nómadas digitais, podem ser as novas profissões que têm a ver com as áreas das informáticas. Eu posso sediar o meu negócio na Zona Franca da Madeira. Qual é a grande diferença? Tenho a tributação de IRC, portanto, o imposto sobre a pessoa jurídica, a empresa. A pessoa física em Portugal é o IRS. Mas sobre a pessoa jurídica, sobre a empresa, tem uma tributação de 5% de IRC, enquanto que no continente essa tributação é bem mais elevada e são 21%. Portanto, só para termos uma noção e daquilo que pode ser o benefício e o ganho fiscal. E com isto termino a minha apresentação e estou naturalmente ao vosso dispor para todas as perguntas e dúvidas que me queiram colocar. Obrigado pela vossa atenção e uma vez mais obrigado à Magda pela sua excelente apresentação e por esta partilha de conhecimento que seguramente nos vai enriquecer a todos. Muito obrigado. Portanto, agora está aqui aberto o espaço para poderem colocar alguma questão da apresentação que tenham. Eu posso fazer uma pergunta ao Ângelo? Posso começar? Claro que sim. Então, vamos lá, Ângelo. Imagine que você tenha um cliente interessado em mudar para Portugal, não está pensando ainda no Golden Visa, mas o Golden Visa pode ser uma boa, inclusive para esse ir e vir que você mencionou. Ele quer continuar sendo contribuinte fiscal no Brasil, é empresário no Brasil, mas pensa em comprar um imóvel em Lisboa e passar algum tempo lá. Você colocou, e eu peço desculpas se eu não entendi corretamente, que se ele montar uma empresa e comprar esse imóvel na empresa, ele pode ser elegível ao Golden Visa? Sim, senhora. Sim, senhora. Percebeu bem. Aquilo que foi a grande alteração do início do Golden Visa era que o investimento podia ser feito por um particular e não, portanto isso era uma primeira condição. Hoje diria que alterou-se esta regra. Eu posso ser na mesma um investidor, vou investir numa empresa é essa que vai adquirir, ou já pode ter até adquirido previamente, porque aquilo que é o investimento no mínimo de 500 mil euros é elegível para o visto Gold. Aquilo que, como a Magda sabe, que também já esteve em Portugal, sabe que provavelmente 500 mil euros para comprar uma penthouse em Lisboa ou na cidade do Porto é preciso
diria, vários 500 mil. Se calhar eu consigo, não por 500 mil, mas consigo se calhar por 1,5 milhão, por 2 milhões ou 2,5 milhões ou mais. Mas isso é possível e responde de forma clara àquilo que é o requisito principal para se obter o visto gold. E continuando a pergunta, elaborando um pouco mais, se essa empresa tiver 1, 2, 3 sócios, os 3 estão elegíveis ou a empresa tem que comprar 3 imóveis de 500 mil euros? A pergunta é pertinente e é super, hiper inteligente. O que diz as condições é de que o investimento mínimo é de 500. Portanto, se eu fizer a aquisição de um imóvel e ele for, vamos admitir, de 1,5 milhão, se for adquirido por 3 sócios, eu consigo responder àquilo que é o requisito. Agora, se eu fizer a aquisição do imóvel e eu sou, vamos chamar assim, o investidor número 1, sou o primeiro, e depois quero trazer 2 novos investidores, já não corresponde, porquê? Porque o que foi elegível, ainda que ultrapasse largamente o mínimo dos 500 mil, já só aproveita o primeiro visto gold. E, portanto, muitas das vezes é feita esta confusão de que eu vou entrar numa empresa de que não. É diferente se ele tem lá o imóvel e até pode vir a adquirir mais imóveis, o que ele vai ter que aportar ao capital social da empresa é exatamente esses 500 mil. Não para aquele imóvel, mas para realizar o capital. E, portanto, nessa perspectiva, já cumpre os requisitos. Ou seja, deixando claro para quem nos escuta e nos assiste, é o aporte de capital na empresa portuguesa, constituição ou aporte de 500 mil euros no mínimo, é que permite de se tornar elegível ao Golden Visa. Agora, se essa empresa vai adquirir um imóvel ou fazer outros investimentos, a legislação não vai entrar nesse mérito. É isso, Ângelo? Não, a legislação não implica nisso. O que implica e aquilo que importa e que tem que se comprovar, por isso eu falava do compliance bancário, o que se tem que comprovar é que se fez a transferência dos 500 mil com vista ou à aquisição daquele imóvel que está dentro da empresa ou ao reforço do capital social daquela empresa. Portanto, muitas das vezes aquilo que se faz, a terceira via trata disto, diria, todos os dias, é que temos investidores que dizem, e dando exemplos é sempre mais fácil, eu sou um investidor no Brasil de uma determinada área, quero investir em Portugal e comprar uma farmácia, façam o favor de nos encontrar uma farmácia por 2 milhões de euros. Muito bem. Então, aquilo que vamos preparar é informação para o investidor, aquilo que chamamos o dossiê de investidor, onde lhe vamos apresentar um conjunto de possibilidades de investimento na área da farmácia e até pode acontecer que, tendo o investidor 2 milhões de euros para investir, se calhar encontramos uma farmácia não por 2 milhões, mas por 3 milhões. A terceira via, o que faz é, no seu trabalho, pré-avaliza e pré-aprova, no fundo, junto de alguma instituição bancária, o remanescente do investimento, para que depois de fazer o seu business plan, faça o serviço da dívida e possa pagar o empréstimo e possa ter o seu próprio negócio. Muito interessante, muito interessante. Aqueles que estão nos escutando, lembrem-se dessa possibilidade. Os juros em euros já estão caindo, já estão sendo cortados pelo BCE, ou seja, a tendência, principalmente para a Europa, que é um continente que cresce muito lentamente, é que os juros fiquem baixos e permaneçam baixos até para promover o crescimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, no Brasil, temos um mindset que endividamento bancário é muito ruim, porque a taxa de juros aqui é muito elevada e mata qualquer negócio. Mas o Ângelo tem toda a razão. Procure profissionais como a Terceira Via, através da Portugal Europa, que ele vai te encaminhar, te ajudar a fazer um business plan onde uma parte do capital vai ser através de financiamento bancário, porque se paga-se, na verdade, né? Então, é por isso que é muito importante qualquer movimento de mudança para Portugal procurar o aconselhamento de profissionais
que podem te assessorar até nisso, até na melhor forma de investir num negócio. Uma parte capital próprio, uma parte capital de terceiros. Perfeito. Pode acontecer que, dei o exemplo da farmácia, mas pode acontecer muitas das vezes que um investidor brasileiro que tenha negócios em áreas diversas ou uma única área no Brasil possa querer alavancar o seu negócio fazendo a ponte com Portugal. Aí só terá que dizer à terceira via, eu procuro um investimento em Portugal nesta área ou naquela área, nós fazemos todo esse trabalho, fazemos toda essa filtragem, temos em atenção tudo aquilo que vos referenciei, a parte de onde é que é localizado, os montantes dos investimentos, quais é que são as características e os benefícios fiscais que podem ter, e portanto fazemos todo esse enquadramento para que no dossiê de investidor possamos ter todas as informações que são importantes para o investidor. Muitas das vezes temos investidores que pura e simplesmente pretendem investir hoje para que daqui a meio ano ou daqui a um ano possam ter alguma rentabilidade. A Magda falou em dois aspectos, ou melhor, falou num aspecto e num outro que está subjacente, que aí Portugal é muito diferente historicamente, e eu julgo que vai continuar a ser, no que diz respeito e em comparação com o Brasil. Vocês têm taxas de juros muito altas, nós nesta altura diria que acabei de fechar um negócio com uma parte imobiliária, onde nós temos o Euribor de 6 meses que está em 3%, à volta disso, como disse há bocadinho, o BCE na semana passada baixou 0,25%, com um spread de 1,5%. Portanto, estamos aqui a falar de uma taxa de 4,5% no máximo. Taxa de juro. Com uma inflação que nesta altura já estabilizou nos 2%. Ora, quer o Brasil não tem nem estas taxas de juro e habitualmente, historicamente, a taxa de inflação também é muito elevada. Nós já tivemos no passado recente, efetivamente depois da pandemia, e era expectável, todos nós sabíamos, que a partir do momento em que os países e os governos começaram a apoiar a economia, conforme eu costumo dizer, um helicóptero a distribuir dinheiro para as famílias e para as empresas que estiveram fechadas, era expectável que o preço dos bens e dos serviços subissem, porque na maior parte dos casos as empresas na pandemia, no confinamento, tiveram que fechar. Corrigida que está, ou começando a estar corrigida essa situação, estão a baixar as taxas de juros. Nós tivemos largos meses, cerca de 3 anos, na Europa, as Euribors negativas, com taxas negativas, portanto, e chegaram no ano passado e este ano a 4,5%. Já estão a descer e, portanto, estamos convencidos de que passamos aquilo a que se chama economicamente o planalto, não é? O próprio Fed, que costuma ser líder nestas questões das taxas, como referência, não o está a ser nesta altura, mas também sabemos perfeitamente o que é que está a acontecer na América, não é? Estão dois, neste caso é um senhor e uma senhora que estão a tentar ser eleitos e, portanto, estão a olhar para outros problemas que não nesta altura só e exclusivamente económicos. Alguém no chat... mais, posso fazer um adendo? Sim. A maioria dos brasileiros, nossos clientes que têm investimentos no exterior, eles têm investimentos dollar denominated, por uma série de questões, e inclusive atualmente pela taxa de juros de renda fixa em dólar está extremamente elevada. E caminha-se para um dólar naturalmente mais forte que o euro. Então, mantenha seus investimentos em dólar, faça seu business plan com a ajuda da terceira via e do Ângelo Dias, incluindo o endividamento em euros, que com certeza haverá um ganho financeiro. Parece que tem uma pessoa, Mário Pimentel, quer colocar uma pergunta, ele acabou de escrever no chat, mas eu queria, antes de passar para a pergunta dele, agradecer ao meu amigo Cláudio Mota, lá de Belo Horizonte, que já ajudou centenas de empresários brasileiros a se estabelecer em Portugal, está nos assistindo, nos prestigiando. Obrigada, Cláudio. E agora eu acho que a Mariana conduz aí a pergunta do Mário Pimentel. Ora, boa tarde a todos. Estão a ouvir em condições? Sim. Como está? Tudo bem, Ângelo Dias? Olá, Mário, como estás? Obrigado pela sua presença.
Eu é que agradeço o convite. Duas questões, e eu peço desculpa, eu não ouvi a intervenção desde o início. Tive aqui um problema de som, tive que reiniciar o computador por 2 vezes e apanhei um bocado a sua intervenção a partir do meio, mais ou menos. Nem ouvi a Magda Portugal, peço desculpa. Não tem Vai problema. ouvir, vai ouvir Vai depois ouvir na, a gravação, na na gravação, gravação, na na gravação, gravação. na gravação. Ora bom, relativamente aos vistos de gold, eu queria pôr duas questões. Primeiro, falou que realmente é possível continuar a via do real estate através de empresas, e a minha questão é, relativamente a isto, segundo eu sei, e peço a sua opinião, esse investimento através de empresas terá que ser feito garantindo um determinado número de postos de trabalho. Esta é uma questão e gostaria que me verificasse isso e confirmasse. A segunda questão é a questão do Irão. O Irão, como toda a gente sabe, está no blacklist e, portanto, é extremamente difícil conseguir até a simples abertura de uma conta aqui em Portugal. Eu tenho realmente no mercado iraniano alguns pedidos e eu gostaria de saber se têm os participantes neste painel têm alguma experiência relativamente ao comportamento de Portugal face ao mercado iraniano. Seriam essas duas perguntas que eu gostaria de obter a vossa informação. Obrigado. Mário, obrigado pela presença, obrigado pelas questões, são sempre pertinentes. Efetivamente, a criação de postos de trabalho será de, no mínimo, 5, e, portanto, e refiro isto, criação de postos de trabalho. Já podem-me vir perguntar o seguinte, e o facto de eu investir numa empresa, vamos dar este exemplo que também facilita e ajuda. Vamos imaginar que eu vou investir numa empresa que tem já 10 postos de trabalho, já 10, não são 5, que é o mínimo para o início, mas já tem 10 postos de trabalho. E eu vou investir na empresa e vou aportar os 500 mil que falava há bocadinho, no reforço do tal capital dos 500 mil. Tenho que conjugar o reforço dos 500 mil com mais criação de 5 postos de trabalho. São sempre estes dois, eles não são alternativos, não é ou, é e. Portanto, ter isto em atenção. Isto para responder à pergunta que muitas vezes é colocada de que dava-me mais jeito, e muitas das vezes faz todo sentido, eu investir numa empresa que já está instalada em Portugal, que já tem carteira de clientes, que já tem know-how, já tem um conjunto, tem histórico bancário, muitas das vezes é importante também para este efeito, e portanto a situação só temos que cumprir exatamente estas duas condicionantes. Criar os mínimos de postos de trabalho, que são 5, e aportar os 500 mil para este efeito. Irão. Eu não sei estar na vida de outra forma que não seja falar e partilhar do que eu conheço. Nós temos clientes egípcios, libaneses. No Irão não tenho nenhum cliente. Portanto, não consigo, Mário Pimentel, neste momento, assim, a cores e ao vivo, como se costuma dizer, dar-lhe uma ajuda nessa circunstância. Contudo, terei toda a disponibilidade para ir recolher informação sobre este país em concreto. E comprometo-me a fazer isso sem problema nenhum e depois a dar essa informação. Contudo, a experiência que temos é de que quando um país está na blacklist, seja do que for a blacklist, provavelmente haverá aqui algumas dificuldades. O que é habitual fazer-se? Como bons portugueses temos sempre o desenrasque. É passar o valor que existe no Irão, triangular por um país que não está na blacklist e aí já estamos com a situação à partida resolvida, desde que os compliances permitam isto. E isto também não é nada transcendente, e eu diria que o que vou falar agora, sem dar dados concretos, ainda que os tenhamos e ainda que tenhamos a noção e conhecimento de como é que as coisas se fazem, é relativamente simples. É como muitas das vezes haver um francês, um italiano que pede ao nosso escritório para ter aqui no escritório um representante fiscal porque eles não querem vir para cá fiscalmente, ok? Não querem cá estar a viver e, portanto, não querem, na pessoa física ou na pessoa jurídica, não querem estar. E, portanto, a partir desse momento, é relativamente fácil, é relativamente execuível que eu faça isto triangulando e tendo um representante fiscal num outro país,
vamos dizer assim, amigo, que não esteja numa blacklist, ok? Obrigada, Agora- Ângelo. Aprendo muito com você. Eu queria só dizer que, se não houver mais perguntas, eu vou ter que me despedir, porque eu tenho já um compromisso. Eu tinha me programado para 45 minutos, a gente já estendeu um pouco, mas queria agradecer imensamente a oportunidade de falar sobre o nosso público aqui, que são os brasileiros milionários que estão investindo em Portugal. E quero continuar contando com a ajuda do Ângelo e da Terceira Via em tudo aquilo que ele sabiamente colocou aqui, está à disposição dos nossos clientes. Então, meu agradecimento, em nome dos sócios e dos clientes da Portugal Family Office, a esse convite que você tão gentilmente fez, Ângelo. Eu é que agradeço e não sei se há mais alguma questão, se não houver, Pelo fechamos visto, por não. aqui. Sim, muito obrigada, Ângelo, e até breve. Como eu disse, estarei aí o mês de outubro todo e nos encontraremos em breve lá no nosso evento no dia 9 de outubro. Um grande abraço, obrigada também ao Diego e à equipe que tão bem organizaram esse webinar. Obrigada, João Fava, que também colaborou aí do nosso lado pela Portugal Europa, e a equipe aqui da Portugal Family Office, que cuida de marketing digital. Obrigada a todos. E uma ótima tarde, um ótimo final de tarde para vocês. E aqui entraremos na tarde em breve. Muito obrigada. Até logo. Obrigado, fiquem bem, disponham. Foi um gosto.